Dia 27 de fevereiro. As evidências de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. O texto de hoje está em Atos 9, de 20 a 31. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Passados muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade, a fim de matá-lo. Contudo, os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer em um cesto por uma abertura no muro. Quando chegou a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram a Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. O estudo de hoje irá nos ajudar a entender as bases de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Em todo o livro de Atos, o principal personagem é o Espírito de Deus. Lucas mostra como o Espírito agia na igreja e por meio da igreja. Alguns teólogos, inclusive, sugerem que este livro poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. A partir deste texto, vamos descobrir algumas evidências de uma igreja realmente controlada pelo Espírito. Em primeiro lugar, percebe-se na vida de seus membros uma disposição para a obediência. Isso ficou visível na vida de um homem chamado Ananias. Mesmo sendo um crente sensível à voz do Espírito Santo, Ananias reluta em se encontrar com Saulo. Apesar disso, ele decide obedecer a Deus e vai ao encontro daquele que era um perseguidor da igreja. Ananias o cura e o batiza. Isto mostra que quando decidimos obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, mesmo discordantes, nossa vida pode se tornar em um instrumento para abençoar pessoas e transformar histórias. Em segundo, vemos a transformação radical na vida de Saulo. Sua situação era crítica, pois de um lado os judeus não estavam nada contentes com a sua conversão, e de outro lado os cristãos duvidavam de sua real transformação. Tinham medo de ele estar se passando por cristão apenas para prendê-los. É quando surge Barnabé que vai e defende Paulo perante os apóstolos. Assim como não é possível haver mudança verdadeira em nossa vida sem a intervenção do Espírito Santo, não há a mínima possibilidade de o Espírito passar pela vida de uma pessoa e ela não ser profundamente transformada. Em terceiro lugar, quando uma igreja está sob o controle do Espírito Santo, ela demonstra ousadia ao testemunhar. No versículo 28, Lucas diz que Saulo pregava corajosamente a respeito do Senhor pelas ruas de Jerusalém. Apesar do medo da comunidade judaica se voltar contra ele, uma vez que Saulo for enviado pelos líderes judeus para prender cristãos, ele não temia por sua vida, pois sabia que sua missão agora era testemunhar para judeus e gentios que Jesus era o Messias. Obediência, transformação de vidas e ousadia para testemunhar são algumas das evidências que observamos em uma igreja totalmente controlada pelo Espírito Santo. Vamos orar. Pai,
Enquanto somos encorajados a viver uma mentalidade discipuladora, ajude-nos a ser uma igreja integralmente dirigida pelo Espírito Santo, pois somente assim seremos uma igreja obediente, formada por gente transformada pelo Espírito de Deus e que possui ousadia para testemunhar a respeito de sua obra em nossas vidas. Em teu nome oramos. Amém. Se esta leitura trouxe edificação e descanso ao seu coração, e se você foi abençoado, inscreva-se neste canal, curta, comente e compartilhe esta mensagem bíblica com alguém especial.